Muito bom dia a todos. Numa página que está em Religião dos Espíritos, Emmanuel a intitula Materialistas. E embora o seu conteúdo esteja ligado a uma outra das questões do Livro dos Espíritos, eu entendo que ele se faz muito ajustado ao que debateremos na manhã de hoje. É nosso propósito vencer o conjunto de questões que trata das percepções, das sensações e dos sofrimentos dos espíritos, objeto de estudo das questões de número 237 a 256. Por que Kardec teria se preocupado em abordar esta série de assuntos? Os que estudamos a doutrina espírita sabemos que ela veio ao mundo com um único propósito, se é que se pode sintetizá-lo neste único propósito: o de vencer o materialismo. E é justamente por se preocupar em detalhar informações acerca do espírito na realidade mais ampla que Kardec faz esta cruzada em relação ao materialismo. Ele quer demonstrar, ao contrário do que os materialistas buscam insistentemente afirmar, que o espírito não é uma ficção, mas é uma realidade, que somos espíritos, que o nada não existe. Daí porque, nesta página com a qual abrimos o nosso estudo de hoje, Emmanuel nos adverte da seguinte forma: não podemos afirmar que os materialistas vêm vindo, eles já estão. Olham com os telescópios para as galáxias e supõem, com a visão acanhada das impressões dos 5 sentidos da esfera física, resolver os enigmas do universo. Estudam a psicologia de maneira normal e até mesmo transcendente e atestam de maneira lastimável que o homem não passa de um macaco complexo sem maiores possibilidades de evolução. Dizem que estamos longe de estabelecer e equacionar os problemas do destino e do ser, e estabelecem padrões para a genética humana, tomando por comportamento, por base, drosófilas e ratos nas atividades reprodutivas. Asseveram que é preciso plasmar elites de condutores e dirigem-se à mocidade acadêmica, subtraindo-lhes as noções de alma, a afeição de sorridentes carrascos da responsabilidade moral. Falam de solidariedade, proclamam a fraternidade e, no entanto, não têm a vergonha de afirmar em artigos científicos que é preciso eliminar sumariamente fetos doentes, sob nome pomposos e injustificáveis. Proclamam-se os campeões da liberdade, mas desprezam todos aqueles que não lhes aceitam o figurino mental. E a mensagem vai por aí, tecendo considerações a nos demonstrar que, quando no século XIX, Kardec considerava ser alvo da doutrina espírita o combate a esta raiz que vai aos poucos transformando o mundo e dando às pessoas uma desilusão permanente, fazendo com que elas se atirem em poucos anos a usufruir toda sorte de experiências, porque estão
imantadas da ideia de que a vida é uma só e após a morte nada mais existe, a doutrina vem resgatar, vem trabalhar esse propósito, vem enaltecer a presença, a realidade do Espírito. E diz-nos Emmanuel, antes de adentrarmos em Kardec, encerrando a mensagem, a tarefa que temos pela frente é a de desfraldar e demonstrar a realidade da imortalidade. Por um trabalho incessante. Agora, não nos esqueçamos, para atingirmos tal meta, é imperioso nos disponhamos a viver em nós mesmos o princípio ou os princípios que pregamos, com a obrigação de servir e com o dever de estudar. Está lá, Religião dos Espíritos, lição de número 67, para que todos possamos rever, estudar. Na questão de número 237 e nas seguintes, as perguntas vão demonstrando uma curiosidade que, para aqueles que acompanham a obra de Kardec, pode parecer uma curiosidade infantil. Ele quer saber se os espíritos enxergam, se ouvem, se comunicam, se têm recordação do passado, se vislumbram o futuro. É um conjunto que depois vai merecer dele, na questão de número 257, que não é alvo do nosso estudo presentemente, será na próxima oportunidade, um ensaio teórico sobre estas percepções. O objetivo para mim é muito claro. Ele quer demonstrar a efetiva realidade do espírito. Uma realidade que às vezes, para nosso desespero, e nunca desesperança, mas desespero, os próprios espíritas muitas vezes não compreendem. E não se tocaram ainda de que somos todos espíritos em jornada reencarnatória, tendo projetos e propósitos de natureza espiritual, muito mais do que propósitos de natureza material. Pedimos uma nova oportunidade, porque aqui queremos desempenhar correções nos rumos das nossas existências, mas nem sempre temos êxito, porque preocupados com o que passa, deixamos que os anos se escoem e de repente estamos nós de volta na realidade mais ampla, levando as mãos vazias, porque as recheamos enquanto estávamos encarnados de tudo aquilo que aqui deixaremos. Não recheamos os nossos dias, as nossas jornadas, com valores que não passam. Quando volta à realidade espiritual, pergunta Kardec, as almas levam ou conservam a percepção, as percepções que tinham quando na Terra? A resposta é extremamente óbvia. Tem-nas ampliadamente. O corpo, diz-nos ele, é um véu que nos obscurece a visão da realidade mais ampla. E dão-nos uma informação muito interessante. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Nós já tivemos chance de, há semanas atrás, estudar a questão das ideias inatas. Aquelas ideias que às vezes fazem com que os materialistas busquem na genética a explicação para certas manifestações, por exemplo, na pequena infância. É a criança que aos 4, 5 anos vai ao piano e executa peças. É aquele que, de posse de pincéis, elabora desenhos, pinturas
sofisticadas. E os materialistas, indo à carga genética que ainda nem sabem o que é, decretam: certamente há aí um componente material que lhe faculta este tipo de comportamento. Mas e os seus irmãos? Por que não o têm? E seus pais? Por que são privados disso? Qual a razão? A razão está justamente nisto, no patrimônio que o espírito detém. E é o espírito com este patrimônio que jornadeia. Se reencarnamos, trazemos essas ideias inatas que podem se manifestar a depender das atividades que venhamos a exercer. Quando voltamos à realidade mais ampla, fica claro, claríssimo, que nós as recobramos potencialmente. Daí porque os espíritos fazem questão de destacar: a volta faz com que o espírito amplie a sua capacidade de entender. Em O que é o Espiritismo, aquela obra que nós já recomendamos tanto, seja a primeira ofertada a quem tem noções ou quer ter noções acerca da doutrina espírita, há no item 17 do capítulo de número 2, que são noções elementares do Espiritismo, uma observação muito interessante. Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém em grau mais alto, porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Eles têm sensações desconhecidas por nós. Veem e ouvem coisas que os nossos sentidos limitados não nos permitem ver nem ouvir. Para os espíritos não há obscuridade, exceto, como nós veremos, quando por punição ficam restritos às zonas purgatoriais, porque a elas fizeram jus. Em O Livro dos Médiuns, lá na segunda parte, no item de número 104 e também no 105, há toda uma descrição feita por entidades de natureza espiritual, participantes das reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e que Kardec faz questão de aproveitar, dando notícias sobre esta capacidade de recobrar, inclusive com a lembrança bem nítida de pontos que foram obscurecidos na existência que eles acabavam de deixar, porque no passado deles fizeram uma utilização não tão digna assim. É importante perceber então esta continuidade. Na esteira, na sequência, Kardec então quer saber se essas conhecidas percepções, esses conhecimentos são ilimitados. Numa palavra, os espíritos sabem tudo? E eu acho que todos nós, mesmo não sendo espíritos superiores, poderíamos facilmente responder: quanto mais se aproxima da perfeição, tanto mais sabe. Se são superiores, sabem muito, mas espíritos ignorantes, inferiores, não têm uma noção tão ampla assim. Conhecem-se, na sequência pergunta Kardec, o princípio das coisas? E a resposta também é tranquila. Quanto mais próximos estão de Deus, mais amplo o conhecimento que detêm. Os de ordem inferior não sabem mais do que nós, os homens, que somos as almas, podem saber. Daí porque a advertência constante do estudo, do aprendizado, de buscar
ter informações. No próprio Livro dos Espíritos, quando vimos a questão de número 17, nós ouvimos a resposta: pode o homem conhecer o princípio das coisas? E a resposta foi clara: não. Na escala evolutiva, o espírito que está no reino nominal, na Terra, é um espírito ainda inferior, que ainda toma Deus como um grande dispensador de favores, que ainda se dirige a Deus formulando pedidos tão absurdos que o bom senso amanhã fará com que deles se envergonhe. Imagina alguém pedir para que o outro não tenha sucesso no seu empreendimento, para que o outro não progrida, e vai duvidar que as pessoas fazem pedidos assim? Pedir a si coisas que não são concebidas, não devem ser concebidas, mas a pessoa pede, e às vezes até se revolta. Imagina que Deus não me atendeu, pedi tanto que ele morresse para ficar com a fortuna dele, e olha quem está doente aqui, sou eu. Mas isso é tipo de pedido para fazer? É, porque eu preciso viver bem. A ideia do homem é do viver bem sem fazer nada, na lei do menor esforço. Tanto é verdade que as pessoas contam regressivamente a data de irem para casa, aposentados, para ficarem com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Naquela síntese maravilhosa de Raul Seixas. E ele dizia: não sou eu que vou ficar assim. Quando vamos ao Livro dos Médiuns, mais uma vez, para vocês perceberem como é essa interligação entre as obras, Kardec quer saber se nós conseguimos obter dos espíritos informações sobre tudo. Veja, está aqui, eles conhecem o princípio? Não. E ele volta à questão: posso fazer perguntas? E aí obterá lá dos mentores, notadamente de Erasto: quanto maiores forem as informações que te derem, mais cuidado tenha você, porque você poderá estar sendo vítima de engodo, de enganação. Os espíritos só aos poucos vão detendo conhecimento, e aqueles que chegam informando detalhes, ele realmente vai te colocar numa situação complicada. Numa nota que ele faz inserir lá no item 294 do Livro dos Médiuns, ele esclarece o seguinte: o conhecimento mais aprofundado do Espiritismo acalmou a febre das descobertas que, no princípio, toda a gente imaginava poder fazer por meio dele. Houve até, pasmem, hein, quem chegasse a pedir aos espíritos receitas para tingir e fazer nascer os cabelos, curar os calos dos pés, etc. Conhecemos muitas pessoas que, convencidas de que assim fariam fortuna, nada conseguiram, senão processos mais ou menos ridículos. O mesmo acontece quando se pretende, com a ajuda dos espíritos, penetrar os mistérios de origem das coisas. Alguns deles têm sobre essas matérias seus sistemas, que não valem mais do que os dos homens e aos quais é prudente não dar acolhida. Percebam a seriedade do codificador, a seriedade de saber que está lidando com almas de homens, às vezes norteados por essas ideias de menor esforço. Então, como é que vai ser? E aí vem previsões. É por isto que as casas espíritas que buscam seguir as orientações de Kardec separam reuniões de natureza pública, instrutivas, de estudo, daquelas destinadas ao tratamento com espíritos via a mediunidade. Porque o tratamento
com os espíritos deve ser reservado. Deve-se buscar nesses contatos instruções, encaminhamentos, orientações. Mas orientações que são num sentido mais amplo, não tão restrito, como esse das perguntas. Por exemplo, tem um calo aqui no pé, e o que o irmão recomenda que eu faça? O que vocês acham que a gente recomendaria se tivesse na posição de espírito, ali atendendo, que é um castigo, né? Imagina você, e por isso a recomendação, estudemos sempre, pratiquemos sempre, porque do contrário, a gente não vai ter outra alternativa do que vir a ser essa de atender num centro assim e passar apertado, porque veio aquela fila enorme e o irmão pergunta, e meu calo, o que eu devo fazer, irmão? E você olha para o calo dele, para ele e diz, que vou dizer, né? Usa um podólogo, serve, procura um, quem sabe ele resolve o seu problema, né? Ou então troca o sapato, usa um sapato mais largo. Essa pelo menos era a recomendação do passado, quando não se tinha acesso a tantos pares, né? A pessoa tendo um calo e não podendo conviver com ele, pegava um sapato maior e aí tinha folga para caminhar. Mas é castigo vir atender num centro assim, tá? Espero que a gente fique livre disso. Na sequência, Kardec vai querer saber se o tempo é compreendido pelos espíritos da mesma forma que nós o compreendemos. E traz aqui um conhecimento bem interessante. A duração, pergunta ele, os espíritos a compreendem como nós? E na resposta, não. E é por isso que muitas vezes vocês não nos compreendem, quando se trata de determinar datas ou épocas. E na nota que escreve, ele nos diz que os espíritos vivem fora do tempo como nós o compreendemos. Nós tomamos o passar do tempo entre dois acontecimentos, de maneira que estou no passado, e aquilo que vou falar em relação ao que é o futuro. E quando quero distinguir dois pontos, o Leopoldo fez menção aqui aos quase 32 anos de atividade do grupo que aqui se reúne aos domingos. É uma maneira de aferir, de marcar, pelo menos o nosso empenho, quando não, às vezes, é a oportunidade perdida. Porque 32 anos, muitas vezes representou o surgimento de milhares de convites para que tivéssemos participando, para que integrássemos o estudo, e nós vamos sempre postergando. Mas insistem os espíritos em dizer, para eles é como se fossem as coisas de maneira diversa. Vamos, num primeiro momento, separar as coisas. Porque é comum na leitura de livros como o de Ivone Amaral Pereira, os de Ivone, os de André Luiz, Chico Xavier, Ivone Camilo, Ivone Bezerra, Ivone Charles, etc., nós vamos perceber que realidades próximas à Terra guardam as impressões como se aqui estivessem. E aí nós vamos debitar isto à situação evolutiva dos espíritos, que não tendo condições de ir a regiões mais elevadas, permanecem vivendo aqui conosco, sofrendo as mesmas impressões que sofremos. Eu diria mais, sofrendo em intensidade mais aprofundada. Porque imagina você já dispor de condições de entender a realidade mais ampla e não poder atentar para ela. Estar preso às sensações do mundo sem poder delas usufruir. É também um grande castigo. E isto é que leva a uma remissão interessante, sem que caia na prova. Na questão 1005, está dito assim: ao espírito sofredor, o tempo se afigura
tão ou menos longo do que quando estava vivo? Eu não gosto dessa expressão vivo, né? Porque na verdade vivo ele está. De qualquer forma está lá na codificação e eu não sou nada para querer corrigi-la, né? Só poderia dizer, quando existe, quando estava encarnado, a resposta parece-lhe antes mais longo. E olha o detalhezinho, para ele não existe o sono, só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação é que o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Parece mais longo. Parece mais longo. Nem vou vasculhar isso, vou deixar a gente ficar pensando. Até porque hoje eu tenho que ser meio metralhadora giratória, né? Esse é o relógio certo, né? Ótimo. Então, tudo bem. Eu tenho os dois. Eu vou seguir aquele que for mais... Esse aqui está ótimo. Eu vi que eu falei, ele não andou, então está perfeito. Na sequência, na questão de número 241, a pergunta que era dirigida ao tempo agora se fecha. Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? Olha que curioso, por que perguntar isto, né? Vocês vão ver que já ele vai perguntar do futuro e do passado. Ele é extremamente didático, fixou o assunto o tempo, recebeu uma resposta. Agora, bom, tudo bem, e o presente, como é que eles enxergam? Olha, do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Como é que é? Os espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam, pois diversamente do modo por que o fazeis. Agora preste atenção, isto depende da elevação deles. Eu confesso para vocês que essa questão sempre me deixa aqui intrigado, né? Eu creio que esta ideia acerca do presente tem um sentido muito grande da postura que encaramos ou com a qual encaramos o nosso dia a dia, a nossa própria existência. Muita gente, dispondo de condições para lá de adequadas, tem uma casa por abrigo, dispõe de condições para se manter, para buscar tratamento no instante em que a saúde eventualmente falte, dispõe de condições de lazer, etc, etc, etc. Passa os dias a reclamar, o dia todo, o dia inteirinho, desperdiçando o presente que tem, porque é efetivamente um presente. Espero que ninguém aqui se enquadre nesta condição, né? Se alguém sorrir, eu vou ficar preocupado, mas se não sorrir, vou saber que estou falando para quem está longe. Os daqui não, olha, todo dia eu agradeço a existência que tenho, me mostro feliz porque a tenho, e não reclamam, mesmo que a situação seja adversa. Eu sorrio e digo, muito obrigado, Senhor, que eu tenho condições de carregar isto. É esse o comportamento? Ótimo, muito bom. Que beleza, não? Está vendo como o povo está melhorando? Né? Ninguém reclama de nada, nunca. É assim que deveria ser. Porque o espírito, saído da realidade limitadora que é a da existência, ele tem condições de entender os valores que persegue. E os valores que persegue não são valores transitórios, que nós tanto estimamos, que nós tanto consideramos. Valores que muitas vezes
nos induzem a perder oportunidades, porque não são valores substanciais, não são coisas que efetivamente importam. É por isto que na resposta, os espíritos destacam que estar longe da realidade material pressupõe exatamente saber, entender e dimensionar as coisas de uma forma bem diferente. E isso nos levou a pedir a reencarnação. Foi para justamente dar importância a esses valores que pedimos a chance de voltar. E de voltar enfrentando problemas que nós mesmos semeamos e com os quais temos que nos ajustar. Daí porque, a brincadeira de nunca reclamar. Às vezes, a conta que está à nossa frente para de alguma forma ser quitada, ainda não é nem o montante principal. Não vou falar de juros e nem de atualização monetária. É apenas uma parcela. E você tem ali a oportunidade de encará-la, de superá-la, fazendo o bem, comportando-se de maneira altiva e, com isto, quitando-se a si mesmo em relação às leis divinas. Estou avançando. Por isso, insiste ele tanto, insistem os espíritos tanto, em nos dizer que o presente não é visto da forma como nós o vemos. A pergunta seguinte é sobre o passado. E o passado? Os espíritos têm o conhecimento do passado? É um conhecimento ilimitado? A primeira resposta é muito interessante. Quando nós nos ocupamos do passado, ele é presente. E isto é tão evidente. Tem pessoas que transitam em problemas sem deles saírem. Imagina você esquecer uma data de aniversário importante. Aquela, do primeiro namoro, do primeiro beijo, que são datas assim, que o sujeito guarda, muito. Você não lembra que dia é hoje? Não. Foi nesse dia. Nossa, é verdade. De que ano mesmo? Pronto, vi que eu nem lembrava da história. A pessoa vive no passado e esse passado é o presente. Às vezes ouço criaturas assim, olha, na minha época é que era bom. Mas que época é a sua? A época que eu vivo, a época que a gente saía, ia visitar as pessoas, ficava nas casas, conversando, etc. E eu penso, olha, tudo bem, acho que era uma época muito boa mesmo. Há uma expressão cunhada pelo pessoal da tecnologia da informação, de que hoje as pessoas estão muito distantes, principalmente se estiverem próximas. A frase em inglês é mais ou menos traduzida assim: o acesso à informática torna os distantes próximos, mas os próximos distantes. É mãe que vê o filho só no Facebook, estando cada um num quarto, ela num e o filho na sala, ou o filho no quarto e ela na sala, porque os filhos também não querem usar computadores na sala, porque ficariam ali sob o olhar dos pais. E as pessoas então se veem, olha, vamos nos encontrar em tal comunidade, em tal hora. E aí o sujeito vai lá. Então os próximos se distanciam. E aí vem dizer, era bom lembrar daquela ideia. Olha, quem vive assim está sempre trazendo o passado para o presente. Então torna aquela lembrança algo que está sempre a visitá-lo. Eles registram assim: nem todos os espíritos, porém, conseguem este acesso. Uma coisa posso lhe garantir, nenhum sabe da sua própria criação, do instante em que foi criado. Nós já estudamos isso na questão de número 78, mas vamos encontrar em o Livro dos Espíritos, numa questão da frente, a 308, a seguinte informação: nem todos conseguem se recordar de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se na medida da influência que tiveram
na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar a infância do espírito, estas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Na 608, o espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período humano? Não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. E reforçam a ideia de que nem as encarnações primeiras nós conseguimos nos lembrar, nem delas. Na sequência, e o futuro? Sabemos do futuro? E depende, dizem eles, da elevação. Quando conseguem antever, nem sempre lhes é possível revelar o que estão antevendo. Mas e daí? Eles podem prevenir, podem nos dar notícia a respeito do que nos acontecerá? De volta à mesma teclinha. Se são espíritos elevados, eles sabem de certas coisas, mas só poderão eventualmente revelar as suas conclusões, as suas deduções, se Deus lhe permitir. Mas a regra, dizem-nos eles, é que os espíritos não saibam acerca do futuro. Em A Gênese, Kardec explora bem essa questão do conhecimento do tempo, né? Passado, presente e futuro. E nos dá uma imagem muito feliz. Ele diz assim: imagine alguém no alto de uma montanha. Do alto dessa montanha, ele tem uma visão muito ampla do que está à sua frente. E enxerga lá alguém caminhando. Este alguém está indo por um caminho que tem mais à frente uma cobra, um animal peçonhento, escondido atrás de uma moita, como que pronto a dar um bote no que passar pelo caminho. Mais adiante, há uma outra pessoa que parece ter uma arma, à espreita de alguém que passe por ali para assaltá-la. Se fosse possível, aquele que está no alto dessa montanha descrever o que aconteceria com o que está indo pelo caminho, talvez pudesse dizer: olha, você vai ser picado e depois assaltado. E o sujeito, como é que ele leu o futuro? Ele não leu, ele só viu a distância e deduziu. Mas diz-nos Kardec, aquele que está lá embaixo não detém livre-arbítrio? Sim. Não está indo no caminho? Sim. Não pode ter uma vara com que espante ou dela se apropriar e espantar a cobra? Pode. Não pode desviar e não ser surpreendido pelo assaltante? Pode. Daí porque, ao raciocinar em termos de revelações assim fatídicas, nós precisamos ter muito cuidado. Aprofundando o estudo, ele quer saber se Deus transmite aos espíritos as suas ordens. E aqui a resposta é ótima. Nenhuma ordem vem diretamente de Deus. Para se comunicar com Deus, é-lhe necessário ser digno disso. Deus lhe transmite as ordens por intermédio de espíritos que são superiores em instrução e em perfeição. Aí a gente entende várias passagens de livros sagrados que, evocando serem ordens divinas, nada mais eram do que ordens provenientes de espíritos nem tão elevados como talvez devessem ser. Fica concebível, por exemplo, que numa determinada página de natureza religiosa, ilustrativa assim, nós tenhamos a ordem para dizimar a população que encontrarmos pela frente, para estuprar todas as mulheres, para matar todas as crianças, para passar no fio da espada todos aqueles que são nossos inimigos. É evidente que essa ordem nunca partiria de Deus.
O Criador vai propor a morte das suas criaturas por intermédio de outras? É irracional. É irracional. Ah, mas você vai contestar uma ordem divina? Não, porque ninguém a teve. O que nós temos são ordens provenientes de espíritos, muitas vezes ligados àquelas comunidades, àqueles grupos, mas que não são elevados, não podem ser confundidos com Deus. Vale a pena então aqui a gente ir ao Livro dos Espíritos para ver lá na questão de número 113 que apenas os espíritos puros conseguem ter acesso a Deus. E de volta ao que é o Espiritismo, dessa vez o capítulo é o 3º. Há uma perguntinha lá: assim que deixa o corpo, a alma pode ver a Deus? E a resposta vai às vezes deixar o nego meio preocupado, né? Não, a alma não pode ver a Deus, porque a alma que vem à Terra ainda é uma alma longe de entender. Mas pode receber um emissário? Ah, sim, o sujeito pode ter um emissário e para ele achar que aquele emissário é Deus, né? Tudo bem, a gente compreende isso. Vocês me desculpem o ritmo, mas hoje tenho que botar o programa em dia. Na 245, o espírito tem a visão circunscrita como nós temos? A resposta é não. Na 246, precisam de luz para ver? De novo a resposta, não. Luz, presta atenção, para o espírito, quando existem trevas, elas são as que ele está envolvido por expiação. Então ele não consegue mesmo divisar. Voltemos àqueles relatos introdutórios, seja de Nosso Lar, seja de Memórias de um Suicida, para perceber as impressões que aqueles espíritos, ainda não conhecedores da realidade mais ampla, detinham. Noite, furna, gemidos, gritos, pavor, imagens difíceis de serem definidas. O que é isto? É fruto da baixa elevação. Isto representa para o espírito um contexto expiatório. Depois, Kardec quer saber se o espírito pode ver as coisas à distância. Tem a questão da ubiquidade, né? Estar no mesmo lugar, em 2 lugares ao mesmo tempo, ou transportar-se a pontos distantes. E a resposta é bastante interessante. Espíritos que detêm já o domínio vão de um lugar a outro com a rapidez do pensamento. E mais, podem, em razão da evolução que têm, irradiar o seu pensamento para um conjunto muito grande de pessoas, fazendo com que eles as entendam. Na notinha, no comentário que escreve, Kardec diz assim: no homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Daí se segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, abstração feita a qualquer agente exterior, a visão independe da luz. Então eles veem mais distintamente do que nós? A resposta, muito mais distintamente. A visão deles penetra até onde a de vocês não consegue penetrar. Aliás, a nossa visão é uma coisa de louco, né? A gente, se não tiver o suporte oftalmológico, etc., vai sair por aí tateando. Ingressa agora numa pergunta sobre os sons. Percebem os sons? Nossa, muito mais do que vocês. Muito mais. E a faculdade de ouvir nele está em todo ele? Sim. Ele consegue ver e ouvir de maneira muito mais profunda, muito mais intensa. Puxa vida, então ele pode, porque ouve mais, vê mais, ele pode subtrair-se a essas
percepções, olha, ele só vê e ouve o que quer. Dizemos isso para que vocês entendam o seguinte: espíritos elevados não prestam muita atenção naquilo que está acontecendo à sua volta, mas espíritos menos elevados, né, qualquer semelhança com a gente é mera coincidência, né? O camarada está ali, está atento no que está fazendo, mas só tentando ouvir e pesca as coisas, né? Eu vi a pessoa falando isso, o outro falando aquilo, etc. Na 251, estou chegando no final, tá? E eu queria chegar aqui mesmo nesse horário, porque eu queria, de uma certa forma, brindar a todos com uma melodia, né? Na questão 251, ele pergunta se os espíritos são sensíveis à música. E a resposta é bem interessante. Você fala da música terrena? O que é ela comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia? A música da terra é como um canto de selvagem comparado a uma doce melodia. Não obstante, se o espírito é vulgar, pode experimentar certo prazer em ouvir a vossa música. E aqui eu fiquei pensando qual seria a música, né? Que o espírito vulgar, vieram alguns nomes na cabeça que eu não vou enunciar, né? Mas eu fiquei pensando, deve ser isso mesmo, porque eu ouço de vez em quando uns tuk-tuk, é aquilo ali que o sujeito deve se deliciar, né? Mas há na Revista Espírita um episódio muito interessante e que eu fui buscar, está no mês de maio de 1859. Nosso amigo, mais seu amigo Mozart do que meu, né? Porque eu sou vidrado no Ludovic, ele gosta do Mozart. Mozart dita uma sonata a um médium. Este médium tem a oportunidade de mostrar esta sonata. O médium que a recebeu era o senhor, eu anotei, Brion d'Orgeval, e ele executa esta sonata para que seja ouvido por outras pessoas que dizem: a sonata evoca Mozart. Antes que a gente entre nisso, eu trouxe a sonata. Eu consegui uma gravação de 2012, feita pelo Érico Bonfim, e eu gostaria de convidá-los para ouvi-la. Vamos lá?
Quando a jovem Mademoiselle d'Avance tocou esta melodia na Sociedade Parisiense no mês de maio de 1859, Kardec evocou o espírito de Mozart. Ele fez com que ela executasse primeiro uma das suas sonatas e depois esta que ele havia composto. Não está integralmente, é só um excerto mesmo. E perguntou a Mozart qual das duas ele gostava mais. E ele disse: olha, a segunda é muito mais agradável. E por quê? Disse: por causa da doçura e do encanto que nela está presente. E curiosamente, todas as pessoas para as quais o médium havia mostrado a partitura, não executado, mas mostrado a partitura, disseram que a sonata encantava justamente por causa deste atributo, da doçura, da leveza. Mozart aproveita a oportunidade para dar algumas informações. A música do mundo em que ele está é muito mais superior à nossa. E ele revela algo bastante interessante. Na Terra, vocês fazem a música. Onde moro, a harmonia está na natureza. Ela emite os sons melodiosos. E aí Kardec então lhe propõe um desafio. Você não quer tocar ao piano? E ele diz assim: até poderia, mas é inútil. E Kardec: mas isso poderia nos convencer. Ele responde para Kardec: mas você não está convencido? Né? E recebe a seguinte notinha: sabe-se que os espíritos jamais se submetem a provas. E isto ficou evidenciado ali. As duas últimas questões nos mostram os espíritos sendo indagados acerca da sensibilidade diante da natureza e das necessidades e sofrimentos físicos. Em relação à primeira, a resposta que nos chega é muito clara. As belezas naturais dos mundos são muito diferentes. O que eles informam é que os espíritos são sim sensíveis à beleza, mas para isto precisam apreciá-las e, mais do que isso, compreendê-las. Para os espíritos elevados, a beleza está no conjunto e não nas particularidades. Os espíritos sofrem. Aqui a gente também teria uma outra história fantástica para contar, porque na 253 está dito que os espíritos se conhecem, não experimentam sofrimentos materiais como nós experimentamos, mas se não conhecem, a coisa é diferente. Eu gostaria de convidá-los então para que lessem, os que têm acesso à revista espírita, uma palestra de Baltazar, o espírito gastrônomo, que em novembro de 1860 conta as suas dificuldades na realidade espiritual em superar o desejo de servir-se de bons pratos, para dizer-nos claramente que sem elevação nós não vamos a lugar algum, né? É necessário elevar-se, portanto, para ficar livre destas questões. Encerrando e agradecendo a paciência, porque o desafio nos fez aí superar um conjunto imenso de questões, né? Que poderiam até ser melhor detalhadas, mas o objetivo era este, de mostrar que os espíritos não são ficções, são realidades. E não é porque os materialistas de plantão informam que eles não existem, que a si mesmos se descobrirão em tal situação
quando voltarem à realidade mais ampla. Jesus seja conosco.